Fala, coração! Estamos aqui agora com Dom Casmurro de Machado de Assis, simplesmente aí a grande obra-prima do maior autor brasileiro. Na minha modesta visão, a principal, a melhor obra da literatura brasileira. Clássico é sempre clássico e vice-versa. Portanto, independente aí do seu vestibular ter lista de leitura obrigatória ou não, Dom Casmurro é sempre uma referência importante e independe de ser cobrado em vestibular. É conhecimento para a sua vida, coração. Beleza? Então, livro publicado em 1900, é o terceiro romance, né, daqueles grandes romances da fase realista do Machado de Assis. Primeiro foi o Memórias Póstumas, 1881, Quincas Borba, 1891 e o Dom Casmurro em 1900. Estou colocando aqui que são memórias quase póstumas. Por quê? Porque o Dom Casmurro, ou melhor, o Bento Santiago, resolve escrever as suas memórias quase ali fechado para balanço. Tudo bem? Quando ele já está ali velho, rabugento, aí que ele resolve fazer as memórias da sua vida. O título do livro, Por que Dom Casmurro? Ele coloca aqui: Casmurro não está aqui no sentido que lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-lhe fumos de fidalgo. Coração, lendo Machado de Assis, você sempre tem que desconfiar. Tudo bem? Existem aí os subentendidos, as coisas que estão por trás, né, do que está explícito. Existe o conteúdo manifesto e o conteúdo latente. E aqui, coração, dom não é só ironia. Até porque as datas, né, batem com o segundo reinado. E o segundo reinado no Brasil é o governo de Dom Pedro II. Você lembrou que o Dom Pedro II sobe ao poder em 1840, naquele famigerado golpe da maioridade? Ou seja, né, por volta ali dos 15 anos de idade, ele vira imperador. O Bentinho começa a contar a história da sua vida a partir dos 15 anos de idade. Então, qualquer semelhança aqui não é mera coincidência. Tudo bem? Da mesma forma que o Bentinho, com 15 anos, era manipulado pela mãe Dona Glória, a Beata, a Papa Missas, ou seja, pela igreja, né? Nós temos também o Bentinho manipulado pela Capitu, a namorada, manipulado pelo agregado José Dias, depois no seminário manipulado, né, pelo colega Escobar, da mesma maneira que Dom Pedro II era manipulado pelas elites agrárias, né, pelo exército, pela igreja, pelas forças que compunham o cenário político nacional. Então existe essa interpretação, sim, de uma alusão, de uma referência ao segundo reinado. Belezinha, coração? Porque senão o livro poderia se chamar simplesmente O Casmurro. Por que esse dom, né? Então, os fumos de nobreza aí é só uma forma do Machado estar despistando. Do livro, por que ele resolve escrever o livro? Lembrem, ele é um pseudo-autor, da mesma maneira que o Brás Cubas era o pseudo-autor das Memórias Póstumas, publicadas depois da morte. Então ele resolve escrever o livro. Na ficção criada pelo Machado de Assis, o autor do livro é o próprio Dom Casmurro. E por que ele quer escrever esse livro? Ele está em busca, sim, do tempo perdido. É uma obra nostálgica, é uma obra de saudade. Esse trecho aqui fantástico, né? Ele é antológico, você tem que conhecer. O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Pois, Senhor, não consegui recompor o que foi, nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, vá.
Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde, mas falto eu mesmo, e essa lacuna é tudo. Ou seja, não dá para voltar a ser aquilo que ele foi aos 15 anos. Qual foi a parte boa da vida dele? O que ele quer resgatar? O que ele quer reviver? Olha lá embaixo. Deste modo, viverei o que vivi. Ele quer viver de novo. Escrevendo o livro, ele quer viver de novo a boa fase da vida dele, que foi a adolescência. O namoro, a paixão com a Capitu. Tudo bem? Isso é impossível, porque ele não é mais o mesmo. Beleza? Então ele tenta, por meio da arte e da literatura, esse resgate do tempo perdido. Óbvio, é muito melhor essa tentativa do que a outra, né? Reproduzir no engenho novo a casa em que me criei na antiga rua de Mata Cavalos. Construir uma casa igual àquela em que ele viveu nesse mesmo período da adolescência. Então são tentativas de reviver a boa fase da vida. E o Fausto do Goethe, já havia aparecido lá, né? No Quincas Borba, tá aqui de novo. Aí vindes outra vez inquietas sombras. Esse casmurro é alguém que está lá ensimesmado, meditabundo, macambúzio, solitário, isolado, vivendo, né, das recordações desse passado. Tudo bem? Um velho amargurado, um velho ali rabugento. É essa a ideia do casmurro que a gente tem. E tudo começa aos 15 anos de idade, né? Por volta desses 15 anos de idade, quando ele ouve uma conversa entre o José Dias, agregado, vamos entender essa ideia do agregado, porque ela é importante, o José Dias conversando com a mãe dele, Dona Glória. Tudo bem? José Dias amava os superlativos, era um modo de dar feição monumental às ideias, não as havendo, servir a prolongar as frases. Olha a ironia machadiana. Feição é uma aparência, não tem ideia nenhuma, então você enche a frase com o superlativo. A aparência vai ser de grandiosidade, de grande coisa, mesmo que não tenha nada de conteúdo. É muita forma e nenhum conteúdo. Tudo bem? Isso vai aparecer ao longo da obra do Machado de Assis. Tinha o dom de se fazer aceito e necessário. Agregado é alguém que depende do favor alheio. Na casa, a casa dos 3 viúvos, moram os familiares. A Dona Glória, mãe do Bentinho, tio Cosme e prima Justina. Esses são da família. O José Dias não é da família, então ele depende do favor alheio. Numa sociedade dividida entre senhores e escravos, quem não era escravo, mas também não era senhor, dependia dos outros. E aqui o José Dias tem esse dom, olha lá, de se fazer aceito e necessário. Sabia opinar obedecendo. Ele vai estar sempre querendo agradar. As cortesias que fizesse vinham antes do cálculo, que da índole, não é do caráter dele, da característica dele, não, é calculado para obter o quê? Vantagem, para obter crédito. Entenderam? Então esse José Dias, ele é extremamente importante na obra. É ele que vai denunciar para o Bentinho, o inocente e ingênuo Bentinho, que ele ama Capitu. Bentinho tem 15 anos e o tempo todo está lá brincando com a vizinha Capitu, que tem 14. Há só um muro que separa as duas casas. E ele, inocente e ingênuo, não havia percebido nada. E aí na conversa entre José Dias e Dona Glória, olha lá, porque a denúncia de José Dias, meu caro leitor, foi dada principalmente a mim. Não foi um alerta para a mãe, foi um alerta para ele. A mim é que ele me denunciou. E aí primeiro vem a pergunta, eu amava Capitu e Capitu a mim? Para depois ele poder concluir. Eu amava Capitu, Capitu amava-me.
Ou seja, nós temos, né, boa parte da obra, boa parte do livro, vou dizer aqui, 3/4 do livro, como um romance romântico. É aquela paixão entre dois adolescentes que tem um obstáculo. O obstáculo é a promessa que fez Dona Glória de tornar o seu filho padre. Tá ali, né? Olha o motivo. Tendo-lhe nascido morto o primeiro filho, minha mãe pegou-se com Deus para que o segundo vingasse, prometendo, se fosse varão, se fosse homem, metê-lo na igreja. Tudo bem, coração? Então existe uma promessa da Dona Glória que pode impedir o namoro, né, o relacionamento amoroso de Bentinho e Capitu. Então é o tema, né, principal do romance romântico. Lembrem que Machado de Assis começa a publicar contos e romances românticos. A primeira fase dele, cronologicamente marcada, ela é uma fase romântica. A Mão e a Luva, Ressurreição, Yaya Garcia, Helena, são romances românticos. Então era algo que ele sabia fazer. Contos fluminenses, Histórias da Meia-Noite, são contos românticos. Tudo bem? E o livro Dom Casmurro, ele tem ali boa parte dele como uma obra tipicamente romântica. Óbvio, no final das contas vai ser a principal obra do realismo. Tá bom? Mas esse mote, esse tema da paixão adolescente é um tema romântico. Joia, coração? Vamos seguindo aí, né? E aí no muro, se faltava alguma coisa para o Bentinho concluir, né? Ele vai ter ali a conclusão, a declaração de amor, né? Com as palavras escritas no muro. Bento e Capitolina. Em verdade não falamos nada, o muro falou por nós. E aí é óbvio, a paixão está revelada. Então começa o namoro entre os dois. E aí tem o impedimento. Como resolver este problema? Como resolver este obstáculo da promessa? Esse slide é para você perceber a diferença entre um e outro. Bento é o benzido, é o abençoado, é o santinho da mamãe, é o menino ingênuo da mamãe. Capitolina, Capitólio, capciosa, Capitu é cabeça. Tudo bem, coração? É o poder, né, cerebral, racional. E aqui vejam, mas não quero acudir logo, não quero entrar em seminário, não entro, é escusado teimarem comigo, não entro. Ou seja, o menininho mimado. Aos 15 anos há até certa graça em ameaçar muito e não executar nada. Trazia uma ideia fantástica, a ideia de ir ter com o imperador. Opa, olha o imperador Dom Pedro II aí. Contar-lhe tudo e pedir a sua intervenção. Sua Majestade pedindo, mamãe cede. Gente, vejam aí a ideia, né? A ideia de jirico dele. O que o imperador tem a ver com o namorico dele? Beleza? O imperador, a que se espera, né? Tem coisas mais importantes para resolver. Então ele é um alienado, ele é um bobinho, ele é um ingênuo. Vejam a Capitu agora. Não, Bentinho, deixemos o imperador sossegado. Ele sabe que é uma bobagem. Capitu refletia. A reflexão não era coisa rara nela. Como vês, Capitu aos 14 anos tinha já ideias atrevidas. Tudo é que você não tenha medo. Mostre que há de vir a ser o dono da casa. Ou seja, qual é a ideia da Capitu? Quem vai ser o seu advogado de defesa? José Dias. Ué, mas foi ele mesmo que denunciou? Faça, né, ver José Dias que ele é um agregado. Você vai ser o dono da casa. Ele vai depender do seu favor. Traga ele para o nosso lado. Olha aí o quanto a Capitu é esperta, o quanto a Capitu é muito mais esperta do que o pobre Bentinho. Pobre, né? A gente vai ver que não é, né? O rico Bentinho, pobre de ideias. Tá joia? E aí um dos temas mais, né, bonitos, mais poéticos da literatura brasileira, os famosos olhos de Capitu. Na visão do José Dias do agregado, olha lá, você já reparou nos olhos dela? São assim de cigana, oblíqua e dissimulada.
Cigana já carrega o preconceito de que o cigano trapaceia nos negócios. Oblíqua não é reta, é enviesada. Dissimulada é falsa. Ou seja, ele está dizendo que a Capitu é triplamente falsa, fingida, uma dissimulada. Capitu era Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Lembrem, ela tem 14 anos, ele tem 15, mas ela é muito mais adulta do que ele. Ele é o meninão. Ele é o crianção e vai ser crianção aí, vamos ver depois, quase que pela vida inteira, né? Há conceitos, olha agora é o narrador. O Bentinho, bobinho, inocente e ingênuo. O narrador, nem tanto. Embora sejam a mesma pessoa, o narrador é o homem com mais de 50 anos. O Bentinho é o adolescente de 15. Há uma grande diferença aí. Olha o que o narrador está dizendo. Há conceitos que se devem incutir, colocar na cabeça do leitor à força de repetição. Então ele está criando aqui uma imagem de uma Capitu maquiavélica. Aquela Capitu cerebral. Ou seja, a Capitu pôde fazer tudo de caso pensado. Tudo bem? Uma armadilha para ele, um ardil para ele. Então ele está querendo criar uma imagem da Capitu interesseira, golpista, né? Que deu um golpe do baú. Beleza? Ele tenta convencer o leitor disso ao longo de toda a obra. E aqui essa ideia está bem clara. Tá joia, coração? Lembrem, né? Quem conta a história para nós é o Bento Santiago, é o marido ciumento. A gente precisa desconfiar dele. Nós só temos o ponto de vista dele. Nós só conhecemos a Capitu e todas as outras personagens pelo olhar dele. Ele não concordou muito com o José Dias em relação aos olhos da Capitu. E aí, esse título, Olhos de Ressaca, ele vai aparecer em 2 capítulos do livro. Por isso que eu estou colocando aqui o número, né? O capítulo 32 é o primeiro em que isso aparece. Ele vai olhar para a Capitu profundamente para tirar uma conclusão própria. Lindo trecho aqui, maravilhoso. Retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética, realista e romântica, para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acorde imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava escura, ameaçando envolver-me, puxar-me, tragar-me. São olhos que arrastam, são olhos que seduzem. Então ele, Bentinho, está completamente o quê? Dominado pelos olhos de Capitu, arrastado por eles. Beleza, coração? Então uma imagem belíssima aí e que vai ser extremamente importante durante todo o livro, tá? Já disse, aqui eu tô só confirmando. Nós precisamos suspeitar desse narrador. E o que é genial na obra, entre outras coisas, ele vai dando essas pistas para nós. Nós, leitores, precisamos desconfiar dele. Olha o que ele está dizendo. A imaginação foi a companheira de toda a minha existência. Se ele é alguém que tem uma imaginação fértil, ele pode enxergar coisas onde não há, onde não existem. Ele próprio está dizendo. É que tudo que se acha fora de um livro falho, leitor amigo, digressão, metalinguagem, são características machadianas, é o estilo machadiano. Isso não é característica do realismo, é característica do Machado de Assis. A digressão é a conversa com o leitor,
é o diálogo com o leitor sobre os mais diferentes assuntos, mas principalmente sobre a própria obra que ele está escrevendo. Na obra, ele discute a elaboração da obra. O nome disso é metalinguagem. Olha lá o livro falho. Assim preencho as lacunas alheias, assim podes também preencher as minhas. Ou seja, o livro que eu estou escrevendo, Dom Casmurro, também tem falhas. E é você, leitor, que vai completar. Beleza? O que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo um leitor participativo, um leitor ativo. É uma obra aberta. Você vai ter que participar da leitura, construindo a obra, completando a obra. Já deu a dica aqui para nós. Há alguma exageração nisso. Por outro lado, se entendermos que a audiência aqui não é das orelhas, senão da memória, memória misturada com imaginação, chegaremos à exata verdade. Não, nós não chegaremos à exata verdade. Essa promessa dele não vai ser cumprida. Nós nunca teremos certeza do que aconteceu. Se houve ou se não houve adultério, se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Por quê? Porque é obra aberta. Porque é ele que está contando a história. Essa é a grande sacada do livro, é a genialidade do livro. Na época do realismo, há várias obras abordando o tema do adultério. Você vai ler o Primo Basílio do Eça de Queiroz, o narrador conta em terceira pessoa, então não há dúvida. Tudo bem, coração? Aqui você sempre vai ficar em dúvida. Por quê? Porque é um louco que está contando a história. A gente já vai perceber isso, tá? Abane a cabeça, leitor. Faça todos os gestos de incredulidade. Chegue a deitar fora este livro, se o tédio já o não obrigou a isso antes. Tudo é possível, mas se o não fez antes e só agora, fie o que torne a pegar do livro e que o abra na mesma página, sem crer, por isso, na veracidade do autor. De novo, né, a digressão, a conversa com o leitor e a metalinguagem, em que ele está falando sobre o livro. E você não pode acreditar piamente na veracidade, na verdade deste autor. Desconfie sempre. Porque nós temos aqui, olha lá, perspectiva unilateral e enviesada. Oblíqua, olha o oblíquo aí. É o Bentinho contando a história. Ele é uma parte envolvida até o último fio de cabelo, envolvida até a alma. Beleza, coração? Ele é o homem ciumento. Então aqui, óbvio, né? Nós só temos a visão dele. Cuidado, tá joia? Onde que eu me escondo aqui? Vamos ficar aqui, ó, tá? A importância do José Dias. Por falar no ciúme, como é que surgiu esse ciúme na vida do Bentinho? O amor pela Capitu, a paixão pela Capitu, quando ele ouviu a conversa do José Dias com a Dona Glória. Então já foi o José Dias, o agregado José Dias, que revelou essa paixão a ele, que o revelou a si mesmo. Ele vai se conhecendo pelos olhos do José Dias. Veja que interessante. Ele é o mais importante dos personagens secundários. Muito mais do que a Dona Glória, do que o tio Cosme, do que a prima Justina. Ele que não é da família. Beleza? Então, olha lá. O José Dias vai visitar o Bentinho no seminário. Bentinho já está no seminário estudando para ser padre. Ainda não, né, resolveram este problema. Tá joia? E aí a primeira pergunta que o nosso querido Bentinho faz para o José Dias é mais ou menos óbvia, né? Ele vai perguntar sobre quem? Sobre a Capitu. E aí, vejam a resposta do José Dias. Tem andado alegre, como sempre, é uma tontinha. Aquilo, enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que se case com ela. Gente, olha a grande revelação. Nunca me acudiu que havia peraltas na vizinhança. Nunca Bentinho havia suspeitado, desconfiado, levantado a hipótese de ser traído, de ser trocado por outro homem. Quem colocou isso na cabeça dele? José Dias. Qual é o título deste capítulo? E aí o Machado só coloca o título. Uma ponta de Iago.
Iago é personagem da obra Otelo, Mouro de Veneza, de William Shakespeare. Uma tragédia do William Shakespeare, justamente sobre qual tema? Ciúme. Otelo, casado com Desdémona, era um líder, era um chefe. Ele tinha que nomear alguém para um destacamento ali do exército. Quem queria ser escolhido? Iago. Quem acabou sendo o preferido de Otelo? Cássio. Iago ficou revoltado e aí resolveu complicar a vida de todo mundo. Conseguiu acesso a um lenço que o Otelo tinha dado de presente para Desdémona, colocou esse lenço no meio das coisas, né, do Cássio e fez com que o Otelo visse. Quando o Otelo viu aquele lenço, aquele presente que ele deu para a esposa, no meio das coisas de um outro homem, foi o suficiente. Foi o suficiente para acontecer a tragédia, para ele matar a Desdémona e só depois descobrir que ela era inocente. Tudo bem? É a famosa tragédia do ciúme, obra-prima aí do William Shakespeare, é o autor mais citado e mais admirado pelo Machado de Assis. Tá? Então a referência do Otelo, ela vai aparecer em diversos momentos do livro. Mas o mais importante, o José Dias é o Iago da história. O José Dias é que coloca esse ciúme na cabeça do Bentinho. E aí vejam, outro trecho em que ele vai falar sobre Otelo, em que ele gostaria de mudar a própria vida. Uma reforma dramática é o título do capítulo. Eu proporia como ensaio que as peças começassem pelo fim. Otelo mataria a si e a Desdémona no primeiro ato. Os 3 seguintes seriam dados à ação lenta e decrescente do ciúme. Desta maneira, o espectador ia para a cama com uma boa impressão de ternura e de amor. É o que ele gostaria que acontecesse na vida dele. Por isso que agora, na velhice, ele quer resgatar, né, a adolescência. Meu fim evidente era atar as 2 pontas da vida. Ele quer voltar para o bom momento da vida dele. Bom, aquilo que ele pôs a perder, né? Só ele pôs a perder. Quando ele vai para o seminário, ele conhece, né, Ezequiel de Souza Escobar. Personagem importantíssimo também aqui. Era um rapaz esbelto, olhos claros, um pouco fugitivos. Olha o detalhe que não é um detalhe. Como as mãos, como os pés, como a fala, como tudo. Tudo é fugitivo. Não fitava de rosto, não falava claro nem seguido. O José Dias, por meio dos superlativos, dava feição, né? Dava uma aparência grandiosa para aquilo que falava. Aparência. Olha o Escobar escorregadio, fugitivo, não encara as pessoas. A Capitu tem olhos de cigana oblíqua e dissimulada na visão aí do José Dias, ou seja, a falsidade, né? O jogo de aparências, o teatro social, é tema fundamental da obra machadiana. Escobar, você é meu amigo, eu sou seu amigo também. Aqui no seminário, você é a pessoa que mais me tem entrado no coração. E lá fora, a não ser gente da família, não tenho propriamente um amigo. Então a amizade entre os dois no seminário vai ficando cada vez mais forte. Quem que o Bentinho conhece? Quais são as relações dele? José Dias, Capitu, Escobar. Não vai além disso. Tudo bem, coração? E aí, numa dessas visitas, né? Numa dessas conversas, o Escobar acaba conhecendo a Dona Glória, mãe do Bentinho, a viúva Dona Glória. E, olhem, um capítulo aparentemente inocente. Ideias aritméticas. O Bentinho é das letras. O Bentinho vai ser advogado. O Escobar é dos números. Ele prefere os números. E aí ele quer mostrar para o Bentinho que ele é bom de matemática. Por exemplo, dê-me um caso. Olha lá. Dê-me uma porção de números que eu não saiba, nem possa saber antes. Olhe, dê-me o número das casas de sua mãe e os aluguéis de cada uma. E se eu não disser a soma total em 2 em 1 minuto, enforque-me. Gente, ele quer mostrar que ele é bom em matemática? Não, coração. Ele quer saber o quanto a Dona Glória é rica. Dona Glória vive de renda, vive de aluguéis.
De onde vem aí a origem da fortuna da família? É a famosa elite agrária brasileira. Eles viviam no interior do Rio de Janeiro, fazenda. O pai é eleito deputado. Aí eles vão morar na capital, Rio de Janeiro. É da bancada ruralista. Tudo bem? Elite agrária, bancada ruralista. A viúva transformou tudo em propriedades e vive de aluguéis. Vive de renda. Bentinho pode até trabalhar como advogado, mas não precisa. Não precisa trabalhar, tem a vida garantida. O Escobar está de olho. Quem é que percebe isso daí? Escobar começava a negociar em café. Era opinião de prima Justina que ele afagara a ideia de convidar a minha mãe às segundas núpcias. Apesar da diferença de idade, chegou a cogitar, olha lá, a possibilidade de se casar com a viúva. Óbvio, né? A viúva rica. Beleza, coração? Mas é esse Escobar que vai ter a ideia que vai resolver o nosso problema, vai resolver o obstáculo. A promessa que a dona Glória fez de transformar o Bentinho num padre. Olha a ideia dele. Sua mãe fez promessa a Deus de lhe dar um sacerdote, não é? Pois bem, dele um sacerdote que não seja você. Ela vai financiar, bancar os estudos de outro rapaz, para que esse outro rapaz seja padre. Vai oferecer um padre para a Igreja Católica e com isso ela se livra da promessa que fez. E o Bentinho vai poder se casar. Vocês perceberam que são vários tons aqui hoje, né? No lugar daquele branco habitual, eu estou colocando aí vários tons de Machado de Assis, né? Um autor que tem aí tons e sobretons, muitos tons de várias cores, né? Só no capítulo 101, perceberam? É isso que eu queria demonstrar. O livro inteiro tem 148 capítulos. No capítulo 101 acaba, né, o envolvimento amoroso em casamento. É o final feliz. Se fosse uma obra romântica e terminasse aqui, terminaria com um final feliz. Aqui ele vai buscar o quê, né? Onde o romantismo terminou, o realismo vai começar. A obra realista, o romance realista, vai mostrar o quê? O casamento. O que acontece depois do casamento. Depois daquele viveram felizes para sempre. Será? Será que viveram? É aí que vai começar a fase, né, a obra realista. Por 47 capítulos. Beleza? Muito menos, né? Então ele quer resgatar a parte boa da adolescência e da paixão. Pois sejamos felizes de uma vez, antes que o leitor pegue em si, morto de esperar, e vá espairecer em outra obra. Casemo-nos. Perguntei-lhe, já estão casados, vivendo juntos. Olhem o que acontece aqui. Perguntei-lhe se já estava aborrecida de mim. Gente, tá lá conversando com ela, achou que ela não estava prestando a devida atenção e já questionou. Olha a resposta da Capitu. Você há de ser sempre criança. Verdade, coração. O Bentinho vai continuar sendo sempre o filhinho da mamãe, o filhinho da Dona Glória. Beleza? Aquele menininho cheio de imaginação. E aí ele, né, egoísta, egocêntrico, quer todas as atenções para ele. Tem um ciúminho besta, tem um ciúminho de qualquer coisa. É um ciúme possessividade. É um ciúme de alguém extremamente inseguro. Tudo bem, coração? Ao fim de 2 anos de casado, salvo o desgosto de não ter um filho, tudo corria bem. Sancha e Capitu continuavam, depois de casadas, a amizade da escola. Eram as melhores amigas. Escobar e eu, a amizade do seminário. Os 2 melhores amigos se casaram com as 2 melhores amigas. Estão sempre juntos. Tínhamos, por assim dizer, uma só casa. Eu vivia na dele, ele na minha. Então havia o contato ali cotidiano dos 2 casais. Escobar e Sancho, Bentinho e Capitu. Tranquilo? Uma noite perdeu-se em fitar o mar. A Capitu está lá olhando para o mar. Lembrem da metáfora dos olhos de ressaca. Os olhos dela, assim como as ondas do mar, arrastam, seduzem. Com tal força e concentração que me deu ciúmes.
Cheguei a ter ciúmes de tudo e de todos. Ele está declarando, assumindo isso para nós. Como é que é uma pessoa ciumenta? Uma pessoa ciumenta que tem muita imaginação. Perceberam? Um vizinho, um par de valsa, qualquer homem, moço ou maduro, me enchia de terror ou desconfiança. Por quê? Porque ele é inseguro. Tudo bem, coração? E aí é óbvio, né? Ele está o tempo inteiro desconfiado do que a Capitu vai poder fazer. É esse cidadão que está contando a história para nós. Belezinha? Desconfiem dele, por favor. Um filho. A minha alegria quando ele nasceu, não sei dizê-la, nunca tive igual. Agora, vocês vão comparar isso com o que vai acontecer depois, tá? Aqui ele está encantado com a vinda, a chegada desse filho. Escobar acompanhava muita vez as minhas criancices. De novo, ele assumindo, né? As criancices. Também interrogava o futuro. Chegou a falar da hipótese de casar o pequeno com a filha. O Escobar, Ezequiel Escobar, é casado, né, com a Sancha e os dois têm uma filha. Que nome deram para a filha? Capitolina, é a Capituzinha. Tá? E aí, para retribuir a gentileza, né, o Bentinho e a Capitu tem um menino, colocam o nome de Ezequiel. Ezequiel é o primeiro nome de Escobar, Escobar é sobrenome. Ezequiel, aos 5 anos, um rapagão bonito, com seus olhos claros, detalhe, já inquietos. Agora, se considerares que ele foi único, que nenhum outro veio, certo nem incerto, morto nem vivo, um só e único. Coração, acabei de falar. Escobar e Sancha também tem uma única filha. Qual o problema? Isso é motivo para ele desconfiar de alguma coisa? Né? Vamos ao resto. Alguns dos gestos do menino, da criança, do menininho de 5 anos, Ezequiel, já iam ficando mais repetidos, como os das mãos e pés de Escobar. Ele imita, o menininho gosta de imitar as pessoas, os adultos. Ultimamente, até apanhar o modo de voltar a cabeça deste. Ou seja, né, ele vai imitando o amigo Escobar. Quando falava, e o de deixá-la cair quando ria. Capitu ralhava, mas o menino era travesso como o diabo. Pode ser uma travessura de criança. Mas o ciumento, Bentinho, cheio de imaginação, vai achar que é só uma travessura de criança? Não, ele começa a desconfiar. E aí nós chegamos à beira do abismo. O nosso narrador, né, Dom Casmurro, avisa para a leitora. Não faça isso, querida. Meta-linguagem e digressão aqui da melhor qualidade. A leitora, que é minha amiga e abriu este livro com o fim de descansar da cavatina de ontem, a dança de ontem, para a valsa de hoje, quer fechá-lo às pressas, ao ver que beiramos um abismo. Não faça isso, querida. Eu mudo de rumo. O abismo do ciúme. O mar amanhã está de desafiar a gente. Tenho entrado com mares maiores, muito maiores. Quem está dizendo isso? Escobar. É preciso nadar bem como eu e ter estes pulmões, disse ele, batendo no peito, e estes braços, apalpa. E aí o Bentinho vai lá apalpar os músculos do Escobar, admirando e invejando essa força toda. Só que no dia seguinte, olha lá o que aconteceu. Escobar meteu-se a nadar, como usava fazer, arriscou-se um pouco mais fora que de costume, apesar do mar bravio. Foi enrolado e morreu. Gente, uma tragédia. Não é uma morte esperada, não é alguém que está doente. Tudo bem? É alguém que está lá no pleno vigor aí da sua força e morre inesperadamente, repentinamente. Então é uma morte trágica. E aqui, coração, é que a coisa pega. Vocês lembram que eu avisei? Havia 2 capítulos, há 2 capítulos com o mesmo título de Olhos de Ressaca? Capítulo 123. É o velório de Escobar. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver, tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas, poucas e caladas.
As minhas cessaram logo. Gente, é o melhor amigo dele. O melhor amigo dele morreu afogado, morreu de uma forma trágica e inesperada. Qual a reação dele? Nenhuma. As lágrimas dele cessaram rapidinho, porque agora ele está o quê? Enciumado. Está com ciúme do que? Da Capitu olhando para o cadáver de Escobar. Fiquei a ver as dela. Ele não aceita que ela possa chorar no velório do outro. Gente, são dois casais que estão o tempo inteiro juntos. A melhor amiga dela está lá chorando, desesperada pela perda do marido. Qual o problema da Capitu chorar? Nenhum. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto. Olha agora, quais os da viúva, como se ela fosse a viúva. Sem o pranto nem palavras desta, não é igual, né? Ao que está fazendo a Sancha, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora. A vaga é a onda. Olha agora, coração, como se quisesse tragar também o nadador da manhã. Quem é o nadador da manhã? Escobar. Da mesma forma que Capitu, que os olhos de Capitu, os olhos de ressaca de Capitu, seduziram e arrastaram Bentinho, podem ter seduzido e arrastado Escobar. E no caso de Escobar, né, as ondas do mar realmente o arrastaram, o afogaram. Então é uma imagem belíssima, né? É a grande obra literária, mas vejam, quem cria tudo isso é a mente perturbada de um homem ciumento. Tudo bem? É ele que enxerga coisas aí. Qual o problema dessa Capitu chorar no velório do Escobar? Não vejo problema nenhum. Tá? E aí ele tem que fazer o discurso no velório do outro. Ele é o melhor amigo. Eu acabava de louvar as virtudes do homem que recebera defunto aqueles olhos. Olha o ciúme. O ciúme dele está acima de qualquer amizade, de qualquer outro sentimento. Isso vai voltar a aparecer. Então fiquem com essa ideia. O ciúme é o que prevalece, está acima de qualquer outro sentimento, acima da paixão, acima da amizade, acima do amor que ele vai ter pelo filho dele, tem pelo filho dele. E olha lá o filho dele. Escobar vinha assim surgindo da sepultura, do seminário e do Flamengo, para se sentar comigo à mesa, receber-me na escada, beijar-me no gabinete de manhã ou pedir-me à noite a bênção do costume. Então ele começa a ver no filho, que tem o nome de Ezequiel, o retrato de Escobar. Ele começa a acreditar que o menino Ezequiel seja filho de Capitu com Escobar. Ele não seria o pai biológico de Ezequiel. Essa é a grande desconfiança, é o grande ciúme dele. Começou com o velório, com as lágrimas de Capitu, mas é óbvio, é a semelhança física que ele percebe, tá? Que é ele que está contando a história para nós, que vai ser aí o ponto decisivo. Ainda bem que na época não havia, né, exame de DNA. Houvesse um exame de DNA, não teríamos a obra-prima da literatura brasileira. E aí, vejam, capítulo 135, extremamente importante, Otelo. Olha a obra do Shakespeare aí de novo. Jantei fora, de noite fui ao teatro. Representava-se justamente Otelo, que eu não vira nem lera nunca. Ele, lógico, ele fala, né, de uma ponta de água, porque a obra é uma obra de memória. Aqui, do ponto de vista cronológico, ele só vai conhecer o Otelo e o Shakespeare nesse momento, né? Que eu não vira nem lera nunca, sabia apenas o assunto e estimei a coincidência do ciúme, da possível traição. Um lenço bastou acender os ciúmes de Otelo e compor a mais sublime tragédia deste mundo. Shakespeare é da época ali, né, do Renascimento, do maneirismo, que é uma transição do Renascimento para o Barroco. Ou seja, alguns séculos antes. Os lenços perderam-se. Hoje são precisos os próprios lençóis. Ou seja, você precisa ter prova.
Ele tem como provar que houve adultério? Ele consegue provar que realmente o filho não é dele? Não, coração. É só suspeita. Tudo bem? Ele muda a vida dele por uma suspeita. O último ato mostrou-me que não eu. Agora eu quero uma atenção dobrada aqui, para você perceber o quanto este narrador não é digno de confiança. Capitu devia morrer, mas por que a Capitu devia morrer? Ouvi as súplicas de Desdémona, as suas palavras amorosas e puras. As palavras da Desdémona são amorosas e puras, e mesmo assim ela deve morrer? E a fúria do Mouro e a morte que este lhe deu, entre aplausos frenéticos do público. O público não está aplaudindo e aprovando a morte da Desdémona, até porque a Desdémona era inocente. Não há dúvida nenhuma na obra do Shakespeare. Como é que o público vai aplaudir e aprovar a morte de uma mulher inocente? Ele é doido, gente. Ele muda a realidade. Ele distorce a realidade. Aqui você tem a prova disso. Eu estou provando para você. O público não está aplaudindo a morte da Desdémona. O público aplaude a peça, aplaude o espetáculo. Tudo bem, coração. E vamos lá, né? Como é o nome dele mesmo? Bento Santiago. Opa! Além do nosso José Dias, que tem uma ponta de Iago, quem é que tem aí a outra ponta? O próprio Bentinho, ele tem Iago no próprio nome. Ele é o santinho, Bentinho, abençoado da mamãe, mas ele é Iago de si mesmo. É ele que vai se envenenando com esse ciúme de tal maneira que ele estraga o casamento, que ele estraga as relações dele. Ele vai perder a esposa, ele vai perder o filho, ele vai perder tudo. Tudo que havia de mais importante na vida dele, ele vai perder em função desse ciúme. É esse ciúme que vai prevalecer a tudo. E aí, para ficar decisivo, né? Esse aqui é terrível. A xícara de café. Quando ia beber, cogitei se não seria melhor esperar que Capitu e o filho saíssem para a missa. Beberia depois. É um café envenenado. Está pensando ali em cometer suicídio. Cheguei a pegar na xícara, mas o pequeno é o filho, é o menino lá de 5 anos. Beijava minha mão como de costume, e a vista dele como gesto deu-me outro impulso, que me custa dizer aqui, mas vá lá, diga-se tudo. Agora que ele está ali, né, quase fora da vida, isolado e casmurro, ele pode escrever e contar tudo. Chamem-me embora, assassino. Não serei eu que os desdiga ou contradiga. O meu segundo impulso foi criminoso. Ele oferece café envenenado para o filho Ezequiel, uma criança de 5 anos de idade. Coração, que culpa tem a criança? Admitamos que Capitu realmente tenha traído Bentinho e que o filho seja do Escobar. Que ele tenha raiva, que ele tenha ali, né, um ódio mortal da Capitu e do amigo que já morreu. Vá lá. Mas a criança, que culpa tem a criança? Ele chega a pensar nessa hipótese de matar o próprio filho. Olha a loucura desse cidadão. E aí logo depois ele arrebenta, né, nessa frase. Coitada da criança, né? Não, eu não sou teu pai. Grande foi a estupefação de Capitu, e não menor a indignação que lhe sucedeu, tão naturais ambas que fariam duvidar as primeiras testemunhas de vista do nosso foro. Ou seja, a reação da Capitu foi uma reação de quê? De alguém inocente. Ele próprio está dizendo ali. Nem os mortos escapam aos seus ciúmes. O interessante do livro é que ele vai colocando argumentos para condenar a Capitu e, ao mesmo tempo, você tem argumentos para absolver, para inocentar a Capitu. Essa é a grande genialidade, né, da obra. Tá bom? Estamos quase acabando. E bem, e o resto? Para manter as aparências, é um livro em que as aparências, né, estão ali o tempo todo, né, como tema fundamental.
As viagens eram feitas com o intuito de simular, dissimular, parecer, aparência. Simular isto mesmo, enganar a opinião. Ou seja, né? Capitu viajou com o filho vai estudar na Europa, todo ano ele faz uma viagem, ele tem condições financeiras para isso, como se ele fosse encontrar com os dois. Não vai encontrar com os dois, mas as aparências do casamento estão mantidas. Então não há separação, né? Na época não havia divórcio, então ele mantém as aparências sociais. Mas é óbvio, ele acabou com o casamento dele. Quando o filho Ezequiel volta, né? Adolescente, jovem, né? Reencontra, ele acha que é o retrato de Escobar. Depois de um tempo, o menino que queria ser arqueólogo, né? O pai vai financiar as pesquisas dele, acaba morrendo. E aí vem o epitáfio. Tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia da tua criação. Olha a preocupação dele, o filho morreu. Ele não reage diante da morte do melhor amigo, e agora a indiferença diante dessa notícia de que morreu o filho que ele tanto queria. Gente, é uma loucura. Apesar... Olha, a preocupação dele primeiro. Ó, quando seria o dia da criação de Ezequiel? Quando que o Ezequiel foi feito? Beleza, coração? Quando que Capitu e Escobar se encontraram para fazer Ezequiel? Essa é a preocupação dele. Com o filho morto. Apesar de tudo, jantei bem e fui ao teatro. Olha a indiferença. Né? É terrível. Vivi o melhor que pude, sem me faltarem amigas que me consolassem da primeira. Ou seja, essas amigas aqui, namoradas, ou até na época, né, prostitutas. Era a ideia, né, da namorada de aluguel. Agora, por que é que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração? Talvez porque nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem os de cigana oblíqua e dissimulada. Ele deixou as duas ideias, perceberam? Ele deixou a visão dele, que ela possuía olhos de ressaca, olhos sedutores, mas ele também deixou a opinião do José Dias, dos olhos de cigana oblíqua e dissimulada, da mulher falsa e interesseira. Ele foi construindo essa imagem. Alguém capaz de trair. Bom, coração. E aí chegamos, né? Nos últimos slides, os últimos 2 slides aqui. Estamos acabando, tá? Primeiro eu quis mostrar as ambiguidades. O narrador, embora seja o Bento Santiago, ele vai colocando elementos a favor e contra Capitu. Um deles, ele não precisava colocar isso daqui. Percebam. A semelhança física entre a mãe de Sancha e a Capitu. Coração. Vou direto ali, o trecho é grande, ó. Na vida há dessas semelhanças assim esquisitas. Então vê o retrato lá da mãe da Sancha, já falecida, e percebe uma semelhança real, uma semelhança física real com a Capitu. Qual a relação de parentesco entre as duas? Nenhuma. Não há nenhuma relação de parentesco e é uma semelhança física. Por que colocar isso daí? Perceberam? Então, mesmo que tenha havido aí uma semelhança física do menino, né, Ezequiel com Escobar, é prova de alguma coisa? Quem foi o corretor? O seu amigo Escobar. Como é que ele não me disse nada? Então Capitu poupava, guardava um dinheiro, aplicava um dinheiro. Quem fazia isso? Quem entendia de números, que era o Escobar. Ou seja, Capitu se encontrava com Escobar sem que o Bentinho soubesse. Nesses encontros poderia ter acontecido alguma coisa, tá? Em algum momento ali depois de casados, né? Disse-lhe que começava a achar minha mãe um tanto fria e arredia com ela. Mas eu tenho notado que já é fria também com Ezequiel. Ou seja, então a dona Glória poderia ter suspeitado de alguma coisa, ou até da semelhança física, e andava fria com a Capitu e com o próprio neto. Também seria um argumento aí, né? E esse aqui é da época. Ao homem tudo era permitido, à mulher nada. Então vejam, entretanto os olhos de Sancha não convidavam a expansões fraternais, pareciam quentes e intimativos. Ele, antes de desconfiar do adultério de Capitu, ele chegou a ter ali um flerte com a Sancha. Ele chegou a pensar em ter alguma coisa com a Sancha. Perceberam?
Tudo bem, coração? Então, ao homem tudo pode, né? Tudo é permitido. E no último capítulo, ele coloca simplesmente essa citação aqui. Eu coloquei em negrito, em itálico, para você perceber o quanto o livro é aberto. Não tenha ciúmes de tua mulher, para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprender de ti. Ou seja, né, quem ensinou essa malícia foi, né, o próprio Bentinho, o ciumento Bentinho. Deixa eu ficar aqui embaixo para não atrapalhar essas belíssimas imagens, né? Adoro essa minissérie, sou fã dessa minissérie, já assisti muitas vezes, recomendo. Tá inteirinha disponível no YouTube. São 5 episódios, cada episódio por volta de 1 hora. Vale muito a pena assistir a minissérie Capitu. Tudo bem, coração? Foi produzida pela Globo, né? Acho que é a direção do Luiz Fernando Carvalho, que é um artista. Então, esse cenário do muro, todo desenhado a giz no chão, eu fico encantado com isso. A trilha sonora é maravilhosa, tá? Então, assim, recomendo. E aí, coração, só fica faltando a pergunta que ele deixa pra gente. Se a Capitu da Praia da Glória já estava dentro da de Mata Cavalos. Ou seja, a fruta dentro da casca. A menina e a mulher, Capitu, eram a mesma pessoa? Era a mesma figura? A Capitu, desde sempre, foi essa figura maquiavélica, a menina interesseira, aquela que já sabia, desde os 14 anos, que o casamento com o vizinho rico era a solução para a vida dela? É a pergunta que ele deixa. Lembrem, foi aquela ideia que ele tentou incutir na cabeça do leitor, que ela era muito mais esperta do que ele. Então, essa esperteza toda de Capitu, que teria sim essa ponta aí de maldade. Belezinha? Se você puder dar uma força pra gente aí, apoiar o canal Escolha Educação, por favor, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Aquele abraço, coração. Valeu. Fui.